Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com a participação de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, foi recente o encontro nacional da rede Europe Direct na representação da Comissão Europeia de Portugal. Sim, mais um dos encontros habituais que teve lugar agora dias 9 e 10 na representação da Comissão e que reunia a família dos 15 centros Europe Direct para alinharmos estratégias também, anteciparmos também aquilo que está previsto para o próximo ano, 2024. E há aqui alguns elementos importantes, desde logo é a conclusão também do mandato da atual Comissão Europeia. Há também aqui uma efeméride muito interessante que vamos celebrar em 24, os 20 anos do maior alargamento da União Europeia, que aconteceu em 2004, quando a União Europeia cresce de uma assentada só com a entrada de 10 novos Estados-membros a leste. Temos também, no próximo ano, os 50 anos da celebração do nosso 25 de Abril, o que vai encaixar noutro acontecimento bastante importante em 24, que são as eleições europeias, que estão marcadas já, como se sabe, para o dia 9 de junho. Não é, de facto, o melhor dia, atendendo que o 10 de junho é feriado e vai calhar numa segunda-feira. Portanto, é uma preocupação acrescida, mas, obviamente, também a seu tempo, obviamente, vamos ter essa possibilidade aqui também neste espaço para debater a questão das eleições, mas já há esta preocupação com a estratégia de comunicação para o próximo ano. No dia 17 de outubro, o Conselho Europeu reuniu extraordinariamente, não estava previsto, foi uma reação, digamos, ao atentado, ao ataque terrorista perpetrado pelo Hamas em Israel. Sim, voltamos, infelizmente, a ter este novo foco, novo, entre aspas, entenda-se. Novo velho foco de instabilidade no Médio Oriente, na verdade, num problema que nunca, na verdade, esteve resolvido, já desde o século passado, mas que estava, digamos, adormecido. Este ataque da parte do Hamas, realmente inqualificável, fez reativar aqui uma ação muito forte por parte de Israel, fez acordar também toda a vizinhança e, portanto, estamos agora neste clima de grande instabilidade, de grande incerteza e prontamente a representante da Comissão Europeia, a Presidente von der Leyen, deslocou-se para no próprio local manifestar, aliás também teve presente a Presidente do Parlamento Europeu, manifestar a solidariedade com o Estado de Israel e condenar a ação do Hamas. Foi algo que também não foi assim muito bem aceita a primeira intervenção, porque obviamente isso ficou claro agora nestas intervenções posteriores da Comissão Europeia, dizendo que o que está em causa obviamente não é a condenação do povo da Palestina, longe disso, é a condenação de um grupo terrorista, o Hamas. Portanto, são coisas diferentes, uma coisa falarmos da Palestina, outra coisa falarmos do Hamas. É óbvio que depois tudo isto se interliga, mas realmente é um barril de pólvora, como se sabe, aquela zona com implicações muitas na vizinhança e, portanto, qualquer que seja a intervenção sobre esta matéria tem que ser sempre diplomaticamente muito diplomática. Muito diplomático. É realmente um território, um problema extremamente sensível. E as reações nunca são consensuais. Se encontrou alguma unanimidade face ao conflito na Ucrânia, em relação a este não há unanimidade. Eu diria, sim, são duas situações distintas, obviamente, mas efetivamente ninguém obviamente compreende ou aceita o ataque que o Hamas fez da forma que o fez, quer dizer, é completamente inaceitável, como é óbvio. Agora, também não se aceita o punir de um povo, é isso? Não se aceita, obviamente, o punir de um povo, ou melhor, reconhece, obviamente, a Israel o legítimo direito à defesa e até à retaliação, mas não esquecendo que o que está em causa é
a neutralização das ações do Hamas e não propriamente o povo palestiniano, e que na faixa de Gaza sofre agora imenso. Aliás, as estruturas habituais que prestam esta ajuda humanitária estão, digamos, que não há condições para fazê-lo também. Não há condições para fazê-lo. Aquilo que encontram no terreno é muito pior do que aquilo sequer que passa pelas televisões, aquilo que se pode imaginar. E depois, se me permite, Marta, só para talvez arrematar, dizer que estamos a verificar aqui algo que no passado, nesta zona do Médio Oriente, não se notava tanto em conflitos anteriores, mas houve uma evolução, redes sociais, tecnologia, e a desinformação aqui neste momento está a ser uma coisa brutal. A contra-informação está de tal forma evoluída e a desinformação atingiu uma sofisticação tal que hoje é de facto muito difícil a gente de facto com a certeza apurar aquilo que estamos a ver e percebermos até que ponto é verdade ou não. Entretanto, vão acontecendo alguns atentados terroristas em países, em Estados da União Europeia, e há mesmo quem considere que poderemos estar face a uma nova onda de terrorismo. Os especialistas falam dessa possibilidade. Sim, e já se notou, efetivamente, como a Marta referia bem. Tivemos um atentado em França, tivemos agora também em Bruxelas com a morte de dois estrangeiros suecos, não me falha exatamente, dois suecos e um terceiro que ficou ferido também. E são pequenos ataques numa estrutura um bocadinho diferente e que pode até ser complexa, porque quando são organizações de ataques terroristas organizados de uma forma mais complexa, pela complexidade dessa organização também podem ser mais facilmente identificáveis. E estas pequenas ações individuais ou familiares ou de amizade são muito difíceis de detectar e, portanto, a verdade é que isto cria uma certa insegurança. Basta ver agora em França já se fechou o Museu do Louvre, aeroportos encerrados, na Bélgica também há algum clima de instabilidade, mas obviamente isto cria aqui novamente uma instabilidade e uma insegurança e um medo de começarem a surgir novos ataques terroristas. Há o temor de que este conflito numa outra zona do globo vá dispersar as atenções para o problema da Ucrânia, Marco? Sim, aliás, isso é uma questão, não é por nada, mas a título de exemplo, nos 2-3 primeiros dias nós percorríamos os jornais, a imprensa, as redes sociais e parecia que a Ucrânia tinha desaparecido do mapa, deixou-se simplesmente de falar da Ucrânia, deixou-se de falar da Rússia. É perfeitamente normal, a própria comunicação social muda o foco de acordo com o mediatismo e com a atualidade dos acontecimentos. Mas obviamente há essa preocupação. Agora, por alguma razão também, a própria Presidente da Comissão Europeia deixou bem claro, ainda nesta declaração que fez à margem do Conselho Europeu desta semana, dizendo que não pensassem que com estas ações, porventura, a União Europeia está distraída do apoio à Ucrânia, porque isso não vai acontecer e, aliás, o discurso também de Biden esta noite veio exatamente também reforçar esta posição, dizendo que, se for preciso, obviamente, em termos financeiros, em termos militares, essa atenção será feita de forma redobrada, mas a questão da Ucrânia, obviamente, não está esquecida. Vamos mudar de tema. Foi anunciado o nome da vencedora, neste caso, do Prémio Sakharov. Sim, de forma póstuma, Masha Amini, que toda a gente se recorda em 2022, uma jovem que foi, digamos que, apanhada pela polícia, chamada Polícia do Regime, a Polícia dos Costumes, e foi detida por um uso indevido do véu islâmico. Ao que parece, foi espancada, perdeu a vida passado um dia ou dois, e entretanto esta revolta teve a sua continuidade através do movimento Mulheres, Vida e Liberdade no Irão, um movimento que, de resto, desde 2022, e apesar de toda a dificuldade daquele regime no Irão, tem-se mantido sempre muito aceso, com muitas manifestações públicas sobre este problema. E, portanto, o Parlamento Europeu, e bem,
veio reconhecer esta situação, atribuiu ao movimento e à Masha Amini de forma póstuma este prémio, que de resto será entregue em cerimónia pública em dezembro, no dia 13 de dezembro, e que mantém viva num país como o Irão, com um regime muito pesado, onde a religião levada ao extremo dificulta muito a democracia, a liberdade de expressão e de pensamento. Outro tema ainda, a Comissão Europeia e as autoridades nacionais da Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor estarão preocupadas com as práticas comerciais dos chamados influencers. Bem, daquelas expressões modernas agora, não é? Os influencers, influenciadores, se quisermos em português. Pôr à letra, não soa tão bem, como também agora os produtores de conteúdos digitais que aparecem em cada esquina. Acho que toda a gente é produtora de conteúdos digitais, mas repare, veio-se por aqui um dedo na ferida em algo que realmente também fazíamos já pensar, é que há muita gente a ganhar a sua vida com este estatuto de influencer e gaba-se desta situação. Nós estamos a falar de um mercado que em 2023 estima-se possa valer qualquer coisa como 20 mil milhões de euros. Portanto, há muita gente a fazer a sua vida e a ganhar dinheiro com este estatuto de influencer. E, de facto, o que a Comissão vai agora avançar em articulação com as autoridades nacionais da Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor é fazer um estudo e uma avaliação ao nível das redes sociais daquilo que efetivamente se passa nesta matéria, porque muitas das vezes estes influencers vão induzindo os consumidores em erro, porque vão sugerindo a aquisição de produtos, mas sem deixar de forma clara que estão a ser patrocinados para esse efeito. Sim. Portanto, na verdade, o que estamos ali a ver é publicidade paga. E encapotada. E encapotada também. Ou seja, estes influenciadores que estão envolvidos numa chamada atividade, no fundo comercial regular, eles, na verdade, são considerados agentes económicos. Ou deveriam ser equiparados a agentes económicos ao abrigo da legislação da União Europeia. E, portanto, é no fundo essa investigação que quer no fundo a Comissão avançar nesse sentido, de forma a tornar a publicidade mais transparente, porque obviamente algumas pessoas podem ter essa percepção de que estamos perante alguém que está a fazer no fundo uma publicidade encapotada, como me referi, e bem, outros podem não ter essa percepção. E, portanto, isto convém, no fundo, esclarecer de forma a tornar o comércio, digamos assim, o comércio online tão justo quanto o comércio chamado convencional. Portanto, tem que haver aqui uma aproximação e toda esta ação nas redes sociais terá que ser revista. Portanto, esse trabalho vai ser feito, inclusivamente a Comissão Europeia já lançou uma chamada, e traduzindo à letra, plataforma legal para os influenciadores, onde está lá uma série de informações, porque alguns, porventura, até podem estar a fazer estas ações sem medirem muito bem também as consequências daquilo que estão a fazer e ver também as obrigações a que estão sujeitos por aquilo que fazem e, portanto, vai haver aqui este será um tema que irá ser tratado no futuro e, a meu ver, muito bem, trazendo aqui alguma equidade no que toca a esta questão da comercialização dos meios digitais e, enfim, regularizando, no fundo, este novo mundo digital e esta atividade. E, finalmente, Marco Teles, alguns dados sobre vítimas na estrada. Sim, apenas por duas razões, porque este é um tema obviamente importante e, portanto, a Comissão apresentou agora os dados relativamente ao número de vítimas na estrada relativamente ao ano de 2022. Foram mais de 20 mil pessoas que perderam a vida. Aqui estamos a falar de mortes identificadas, mas obviamente, repare, depois está todos aqueles que têm o sofrimento de quem perdeu o familiar, um amigo, há o sofrimento daqueles que ficaram com mazelas, com sequelas gravíssimas. Portanto, estes números são muito mais preocupantes do que este que aqui está, mas de qualquer forma dizer que 2022 registra em relação a 21 um aumento generalizado de 4% e que em Portugal esse aumento foi ainda pior, na casa dos 10%. Portanto, só para termos a ideia, em Portugal
o número absoluto ultrapassa os 600 mortes nas estradas portuguesas em 2022. E, portanto, nós, em termos de média, estamos um pouco acima da média europeia, e isto contraria aquilo que é a estratégia da Comissão para o Futuro, que é a chamada Estratégia Zero, que tem este ambicioso objetivo de chegarmos a 2050 e não termos um único acidente mortal nas estradas europeias. Eu acredito que até lá, também fruto da tecnologia, nós já vemos de chegar a esse número, não tanto pela consciencialização dos condutores, porque aí eu acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer, e desconfio até... era aí que eu ia chegar. Não tendo dados para afirmá-lo, fundamentar isto que estou a dizer, mas creio que até por aquilo que se constata o dia a dia, até a nível regional, agora fugindo da questão europeia, acho que às vezes estamos a regredir. Choca-me, desculpe estar a fugir o assunto, mas choca-me que hoje, com as tecnologias e com os carros equipados com sistemas de alta voz e tudo isso, nunca vi tanta gente ao telemóvel no meu carro e de forma descarada, e não é pelos carros às vezes até não terem o equipamento, porque percebe-se que têm, pela atualidade da geração do carro, percebe-se. Enfim, talvez algum descuido, alguma impunidade também, não sei. Mas os comportamentos na estrada deixam de facto muito a desejar, e estes números são preocupantes. Há tanta coisa grave a se passar, isto são números que podiam simplesmente não existir. Mas a Comissão está a trabalhar. A Comissão está atenta, mas por mais orientações que hajam, compete a cada um de nós, atrás do volante, darmos o nosso melhor para evitar que essas situações aconteçam. E vem isso a propósito, Marta, só para terminar, que hoje é Dia Europeu da Estatística também. Portanto, é sempre com os dados que se resolvem estas situações, e estes elementos, obviamente, são muito importantes. Marco Teles, até a próxima conversa em breve. Obrigado. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.